Estamos de volta, terceiro e último bloco do programa Meio de Campo. Hoje especial, mais uma vez a TV Unifev abre as portas aí para o futebol amador de Votuporanga, falando bastante sobre o campeonato de veteranos, campeonato José Carlos Maluf, campeonato que já chegou na segunda rodada. A gente está recebendo aqui hoje o Fião, que é uma pessoa, uma presença, né, bem conhecida no meio do futebol amador aí, é o presidente aí do clube, Esporte Clube Votuporanga. Também o Luiz Miller também é outra figura muito conhecida, está sempre no time aí, ele, como a gente falou aqui já, ele é o Coringa, não tem posição fixa, sempre sai do banco de reservas para definir o jogo. E também recebendo o preparador de goleiros, o Carlos Eduardo Moreira, o Cadu, de Cosmorama, também joga o campeonato de veteranos pelo time de Cosmorama e é preparador de goleiros da equipe do Grêmio Novo Horizontino. Mas vamos falar aqui agora sobre o Campeonato Brasileiro. É hora da gente falar do campeonato que começou no final de semana aí e já movimenta aí com a cabeça, com as ideias do torcedor. Passar primeiramente aqui os resultados. Começar falando aqui do Flamengo, fez 1-0 no Sport Recife. O Palmeiras, 4-0 no Atlético Paranaense. O Santos perdeu para o Atlético Mineiro por 1-0. O Coritiba venceu por 1-0 o Cruzeiro. O Botafogo, dentro de casa, perdeu para o São Paulo. Aliás, o Botafogo, São Paulo com o time reserva, 11 reservas em campo, fez 1-0 no Botafogo. Botafogo jogando em casa, já acende ali aquela luz amarela ali para rebaixamento da primeira rodada. O Santa Cruz, olha só, voltando à primeira divisão, é uma grande atuação do atacante Grafite aqui, ó, 4-1 no Vitória da Bahia. A América Mineiro, mais um time que volta à primeira divisão, perdeu por 1-0 aí para o Fluminense. América Mineiro, campeão mineiro de 2016. O Figueirense empatou em 0-0 com a Ponte Preta. O Corinthians empatou em 0-0 aí com o Grêmio. E o Internacional, mais um 0-0 aí fechando a rodada com a Chapecoense. Vamos começar falando aqui, aproveitar a maioria de palmeirenses aqui no nosso estúdio hoje. Vamos começar falando desse jogo do Palmeiras aí. Palmeiras, gols marcados pelo Roger Guedes, o Gabriel de Jesus 2 vezes e o Thiago Martins, zagueirão, foi lá pro ataque e fez um gol. Depois da eliminação do Palmeiras da Libertadores e do Campeonato Paulista, o Cuca teve aí 3 semanas para trabalhar o time com reforços. Por exemplo, o Tietê foi destaque aí do time do Audax, foi contratado, já fez a sua estreia aí. E o Palmeiras, que a gente viu aí, aparentemente na primeira rodada, mais organizado. Essas primeiras rodadas do campeonato aí, eu acho bem interessante conseguir vencer esses jogos aí, mesmo se for com dificuldade, mas de qualquer forma conseguir pontos, porque depois ali da quarta, quinta rodada, os times já dão uma acertada, né? No início o pessoal tá tudo meio, né, se ajeitando ainda, né? Então é muito bom para o Palmeiras ter começado o campeonato já com essa vitória. É isso mesmo, Fião? O que você achou aí de um 4-0 já na abertura? O Palmeiras fez uma partida muito boa, né, Josiano? O Cleiton Xavier voltou a jogar muito bem e teve mais tempo, né? Tá bem preparado, contratou bastante, né? E vamos torcer para que chega, né? Ô Cadu, você acha que, outro palmeirense aqui do estúdio, deixar o Luiz Miller no meio aqui do papo por enquanto, mas, ô Cadu, você acha que 3 semanas aí já... Olha só a diferença que já dá, né? O treinador fechando o elenco, foi para Atibaia, para ter a tranquilidade de trabalhar, como que reflete em campo, né? Certeza, né? Faz todo um diferencial, né? Tanto é que resultou na partida, né? As outras equipes ainda se estenderam um pouco mais devido às suas competições estaduais. E o Palmeiras, tendo esse tempo de preparação, o Cuca conseguiu aí, de alguma forma, trazer um entrosamento, né, para a equipe, dar a cara dele para a equipe, né, coisa que dentro da competição às vezes é difícil você ter esse tipo de planejamento de situação. E com essas 3 semanas que, como você falou, fez toda uma diferença, resultou nessa excelente estreia. O que você está achando aí você achou dessa atuação, dessa cara nova aí que o Palmeiras está tentando ter? O Cuca, aos poucos, né, vai imprimindo, né, a filosofia dele de trabalho, vai trazendo, né, as suas características. E eu acredito que o torcedor palmeirense esse ano pode ter motivo para se alegrar, justamente porque o Cuca é um treinador vitorioso e que consegue, né,
bons resultados com suas equipes. E com esse novo Palmeiras, né, com essa nova cara, acredito que a tendência agora é o Palmeiras dar uma mudada, uma transformação do que foi nos últimos anos aí. Beleza. Para não deixar o Luiz Miller sozinho aqui, o corintiano, o único corintiano do estúdio, o Ortiz tá lá bravo lá atrás das câmeras aí, porque eu tô falando que o Corinthians, né, enfim, o Corinthians não tá bem, não é assim, empatou o primeiro jogo. Ô Luiz Miller, você acha que o Corinthians, o que você espera do Corinthians nesse campeonato brasileiro? Você acha que o Tite, porque assim, a gente percebe que o Corinthians é um bom time, mas acho que falta agora, nesse momento, colocar um pouquinho mais a cabeça no lugar também, né? Então, depois da eliminação. Então, eu acho assim que o Corinthians, quando vendeu o jogador, o time deu uma, entendeu? Mas aí o treinador conseguiu encaixar umas pecinhas, o time está se acertando, né? Mas nós esperamos chegar, né? O que você acha do André ser vaiado? Ah, Você gosta do atacante André? O que você acha? eu era mais o Wagner Love, né? Mas não teve como segurar, né? Mas calma, né? Não é por causa disso que vai ser rebaixado, né, Ortiz? Tem muito campeonato pela frente ainda. O Ortiz já chegou em mim e falou assim, nossa, Luciano, o Corinthians vai ser rebaixado, rapaz. Eu falei, calma, Ortiz, não é bem assim, não. Não é isso que você falou? Não? O quê? Bom, enfim, vamos seguir o programa aqui. O Cadu, e o Tite agora? O Tite deu uma declaração aí bem interessante. Ele falou que não entendia as vaias, né? Porque a torcida do Corinthians tem essa marca, né, de ser a torcida fiel, a torcida que apoia e, enfim, o jogador saiu vaiado, o time saiu vaiado. O que você acha de como o treinador tem que trabalhar esse psicológico agora? Como eu falei, na minha opinião, o Corinthians é um bom time. O Tite montou em poucos meses ali uma boa estrutura, né? O Corinthians é um time diferente porque, até pela sua torcida, né? Uma torcida que exige muito do atleta, né? E acredito que até as vaias vieram sobre o atacante André, até devido ao que aconteceu com ele na Libertadores, ter perdido o pênalti. Não é exclusividade do Luiz Miller. Não. O pênalti acontece. No jogo decisivo. Verdade, acontece. Mas também, por outro lado, o Tite tem essa capacidade de pegar um time, de repente, numa remontagem e fazer alguns jogadores que não eram de destaque, né, nível nacional, a se destacarem. E pode ter certeza que com o tempo o Tite novamente vai trazer o controle da situação e fazer um Corinthians forte, como tem feito. Beleza, falar do São Paulo aqui em confronto, né, cheio de desfalques aí, como eu falei, 11 não jogaram. São Paulo venceu o Botafogo por 1-0. O jogo foi em volta redonda aí na primeira rodada do Brasileirão. O gol foi do Lucas Fernandes, bem legal, o gol de falta, né? O primeiro jogo do Lucas Fernandes aí no time principal do São Paulo, que entrou em campo aí com 11 reservas, pensando já nesse jogo decisivo da quarta-feira contra o Atlético Mineiro, Libertadores. São Paulo venceu no Morumbi. Na minha opinião, mais importante do que ter feito 1-0 em casa foi não ter sofrido um gol em casa, né? Porque agora vai para o Independência lá em Minas Gerais. Se fizer um golzinho, fala aí, Fião, o que você acha? Libertadores agora, o São Paulo, quem diria o São Paulo é o representante nosso aí, e um jogo difícil com o Atlético jogando na casa dele, mas um golzinho que o São Paulo encaixar lá, fica legal. Vamos torcer pro São Paulo agora, né, Luciano? É o que sobrou pra gente aí, vamos torcer pra eles. Mais o São Paulo que o Atlético, o Fiel? Mas São Paulo. Eu também vou confessar que eu prefiro que passe aí dessa fase aí o São Paulo. Tá legal ver o São Paulo jogar na Libertadores, tá com uma cara diferente, não aquele jogo do Toluca fora, aquele jogo lá tem que esquecer a temporada, mas o que fez contra o Toluca em casa, o River Plate também, e esse jogo com o Atlético Mineiro aí, o São Paulo é um time muito dedicado aí. Vamos ver o que acontece aí na quarta-feira. O São Paulino está vivendo uma semana de muito frio na barriga e muita expectativa. A gente está quase terminando o programa, só fazer aqui uma enquete rapidinho. Fião, na tua opinião, quem vai ser o campeão brasileiro de 2016? Já dá pra falar alguma coisa? Vou torcer pro meu Palmeiras, né? E qual time que você acha que tá forte aí também? O São Paulo vem forte, o Santos. Fica entre os paulistas, talvez, então? Os paulistas. E o Luiz Miller? Eu creio que vai ficar entre os 4 paulistas também. E dos 4, a pergunta óbvia. Dos 4 paulistas, quem você acha que vai ser o campeão? Corinthians, né, cara? Tá certo. Cadu, o Cadu já é uma visão mais técnica, né? Quem que é, Cadu, os favoritos desse campeonato brasileiro? E, na tua opinião, quem ergue a taça? É longo, né? Apesar de ser muito cedo ainda, né, pra
trazer alguma situação, mas acredito que Corinthians esteja entre os favoritos, né? O próprio Palmeiras que vem com essa nova filosofia, as equipes do Sul, né, que são fortes também, o Grêmio, o Inter, enfim, acredito que deve ser um dos campeonatos mais competitivos, mas deve-se ficar em torno dessas equipes mesmo, né? Inter, Grêmio, o próprio Atlético Mineiro também é forte, exatamente, né? eu ia comentar, o Atlético Mineiro, apesar de eu não ter achado muita coisa no primeiro jogo contra o São Paulo, mas é um time que manteve uma boa base da equipe vice-campeã do ano passado e se reforçou, né? Então vamos esperar um pouquinho. Só que o Atlético Mineiro tem um problema. Jogadores titulares saírem do time, não tem peças de reposição e o Campeonato Brasileiro é longo e precisa ter elenco para vencer. Estamos quase encerrando aí o programa Meio de Campo. Agradecer a presença dos nossos convidados. Fião, boa noite, obrigado pela presença no Meio de Campo e volte sempre. Boa noite, Luciano. Obrigado pela oportunidade. Algum agradecimento? A gente agradece. Um alô? Manda um alô pro pessoal em casa também. Manda um alô lá em casa, pessoal que vai nos assistir, né? E um abraço pro Marcelo do Cupim, o Mercearia Carvalho, o Silvio Carvalho, que deu um apoio pra gente, né? E muito obrigado. Beleza. Luiz Miller, obrigado pela presença, espero que você volte mais vezes aí. A gente não vai pegar no teu pé da próxima vez com relação... o pessoal foi traído aqui, lembrou esse pênalti contra Valente Gentil, mas muito obrigado mesmo pela presença. Obrigado, Jusilei, agradeço. Queria mandar um agradecimento também, falar para o Silvio Carvalho, né, um agradecimento, estamos dando uma força para a gente aí, a gente tem que agradecer o Silvio Carvalho. Beleza, obrigado Luiz Miller e obrigado também Carlos Eduardo, Cadu, figura muito conhecida. O Cadu, eu vou falar pra você, como eu faço notícia de polícia também, acabei encontrando ele 2 vezes notícia que não era de esporte. Verdade. Uma vez, alguns meses atrás, ele sofreu um acidente na rodovia Euclides da Cunha, passou com o carro, tinha uma brita, umas pedras caídas na rodovia, ele acabou passando com o carro em cima ali, perdeu o controle, graças a Deus tá aí, tá bem, sofreu ferimentos leves até, né, Cadu? E uma vez também em Cosmorama, rapaz, teve os bandidários dando tiro pro alto lá, ele ajudou a polícia a prender os caras lá. Esse é o Cadu. Obrigado pela presença, Cadu. Eu que agradeço, Luciano, né, pela oportunidade, né, de estar com vocês aqui e também mandar um beijo especial pro meu filho Isaac. Daí um alô pro Isaac. Fião, mais algum recadinho? Mais um, agradeço demais esse companheiro meu, Ortiz, que vem me ajudando muito, viu? Tem só um defeito, companheiro né? meu. O Ortiz é muito bonzinho, mas tem só um defeito. Tá no braço tatuado aí o símbolo do Corinthians. Mas tudo bem. Um dia ele converte, né? Converte, né, Ortiz? Beleza. Agradecer também a presença, a sua companhia no programa Meio de Campo de hoje. A gente volta na semana que vem, sempre trazendo aí as principais notícias do esporte regional, tudo que acontece no mundo da bola e em outras modalidades também. Até a próxima semana. Para